E aí, pessoal, tudo certo? Agora a gente vai falar sobre funções contínuas. A definição mais comum de continuidade de funções reais de uma variável real é a seguinte: sendo A um subconjunto de números reais, f uma função que vai de A em R e x0 pertencente ao domínio da função, a gente diz que f é contínua no x0 se e somente se para todo epsilon real positivo existe delta real positivo, tal que, se x pertence ao domínio da função e módulo de x menos x0 é menor do que delta, então o módulo de f de x menos f do x0 é menor do que epsilon. Ainda, a gente diz que f é descontínua no x0 se e somente se f não é contínua no x0. E se B é um subconjunto do domínio da função, a gente diz que f é contínua no conjunto B se e somente se f é contínua em x0 para todo x0 pertencente ao B. Mas e aí? Essa definição veio do nada? Alguém sonhou com ela assim, pronta? Foi uma revelação? O que ela quer dizer? Bem, na verdade a gente já conversou sobre de onde veio essa definição. Dá uma olhada lá no IMF 87. A gente discutiu o conceito de continuidade de função naquele vídeo. Aqui a gente vai fazer algumas discussões mais técnicas, mas não menos importantes, sobre continuidade de funções. A rigor, a continuidade e a descontinuidade só são definidas em elementos do domínio da função, apenas, somente em elementos do domínio da função. Ao pé da letra, não faz sentido a gente dizer que uma função é descontínua num ponto que não está no seu domínio. Continuidade tem a ver com valores próximos de x0 terem imagens próximas ao f do x0. Se x0 não está no domínio da função, então não existe f do x0. Por isso não faz sentido nenhum falar em continuidade ou descontinuidade num elemento que não é do domínio. No entanto, é comum a gente cometer alguns vícios de linguagem. Por exemplo, a gente costuma dizer que uma função da trigonometria, a função tangente, é descontínua em π sobre 2. A rigor, a função tangente não é contínua e não é descontínua em π sobre 2, pois o π sobre 2 não pertence ao domínio da função tangente. Mas tudo bem se você disser que a função tangente é descontínua em π sobre 2, eu também falo isso, a gente se acostumou, se tornou lugar comum. Mas agora pelo menos você sabe a definição rigorosa de continuidade. Agora, um erro que é bom não deixar passar é dizer que as funções de domínio desconexo são descontínuas. Por exemplo, assim, quando a gente olha para o gráfico da função f de x igual a x, de domínio sendo o conjunto dos números reais diferente de 1, a gente é tentado a dizer que a função é descontínua. Mas diz aí para mim, qual seria o ponto de descontinuidade? Ele seria o 1, mas o 1 não está no domínio da função. Então, na verdade, a função é contínua. Ou quando o domínio é a união do intervalo 0,1 com o intervalo 2,3. O espaço entre os dois segmentos de reta do gráfico não é causado por descontinuidade da função, mas pelo fato do pedaço de 1 até o 2 não fazer parte do domínio da função. Mas e nos reais, essa função é contínua? Bem, nesse caso específico, não faz sentido em falar de continuidade ou descontinuidade da função nos reais, porque o conjunto dos números reais não é subconjunto do domínio da função. Por exemplo, a função f, que vai dos naturais nos reais, tal que f de x é igual a 1 para todo x natural, é contínua, mesmo que seu gráfico seja formado por pontos isolados. Isso acontece porque o próprio domínio da função é formado por pontos isolados. Lembre que uma função f é contínua em x0 quando todos os valores de x do domínio de f próximos de x0 têm imagens próximas a f de x0. Nesse caso, para uma vizinhança suficientemente pequena, todos os pontos do domínio próximos de x0 são, na verdade, apenas o próprio x0. Por exemplo, numa vizinhança de raio meio em volta do 2, apenas o próprio número 2 é um elemento do domínio que está nessa vizinhança.
E como fica a escrita técnica de uma descontinuidade? Bem, uma função f é descontínua em um ponto x0 quando ocorre a negação lógica da continuidade. Ou seja, para a gente ter f descontínuo em um ponto x0, a gente precisa negar a seguinte afirmação: para todo epsilon real positivo, existe delta real positivo, tal que se x pertence ao domínio da função e módulo de x menos x0 é menor do que delta, então o módulo de f de x menos f do x0 é menor do que epsilon. Note que esta afirmação é formada por alguns quantificadores e alguns conectivos. Lembra um pouquinho aí de lógica proposicional de primeira ordem. Os quantificadores são o universal, traduzido pela expressão para todo, e o existencial, traduzido pela expressão existe. E os conectivos são a implicação, expressa pelo se e então, e a conjunção, expressa pelo e. A afirmação da continuidade diz que para todo epsilon positivo, uma determinada coisa acontece. Vamos chamar esta coisa de proposição P de epsilon. Assim, negar a afirmação da continuidade é negar que para todo epsilon real positivo, P de epsilon ocorre. Mas dizer que é falso que para todo epsilon real positivo, P de epsilon ocorre, significa que existe pelo menos um epsilon real positivo tal que P de epsilon é falso. Já temos o início da caracterização da descontinuidade. Agora que não ocorre o P de epsilon, a gente tem que negar o P de epsilon. P de epsilon diz que existe delta real positivo tal que uma determinada coisa acontece. Vamos chamar agora esta coisa de proposição Q de delta. Assim, negar P de epsilon é negar que existe delta real positivo tal que Q de delta ocorre. Mas dizer que não existe delta real positivo tal que Q de delta significa que para todo delta real positivo, o Q de delta é falso. Olha aí, já temos mais uma parte da caracterização da descontinuidade. Agora temos Q de delta falso. Mas Q de delta é uma implicação. Na lógica clássica, que é a que a gente trabalha, a implicação é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, apenas nessa situação. Assim, a negação do Q de delta é que x pertencente a A e módulo de x menos x0 menor que delta é verdadeiro, e módulo de f de x menos f do x0 menor do que epsilon é falsa. Opa, já temos quase toda a caracterização da descontinuidade. Finalmente, basta que módulo de f de x menos f do x0 menor do que epsilon não ocorra. Mas módulo de f de x menos f do x0 não ser menor do que epsilon significa ou que módulo de f de x menos f do x0 é maior do que epsilon, ou que módulo do f do x menos f do x0 é igual ao epsilon. Dessa forma, sendo f uma função e x0 um elemento do seu domínio, a gente tem que f é descontínuo em x0, se e somente se existe um epsilon real positivo, tal que para todo delta real positivo existe x pertencente a A, tal que a distância entre x e x0 ser menor do que delta, implica que a distância entre f de x e f do x0 é maior ou igual a epsilon. Futuramente, a gente vai falar de continuidade uniforme, mas, como eu disse, é para depois. Essa aqui, que a gente chama apenas de continuidade, é a continuidade simples. A princípio, continuidade simples é um fenômeno pontual. A gente define função contínua em um ponto, um elemento do domínio. Depois, a gente generaliza o conceito a um conjunto. Assim, uma função f é contínua em seu domínio, se e somente se, para todo y no domínio da função e todo epsilon real positivo, existe delta real positivo, tal que se x está no A e a distância entre x e y é menor do que delta, então a distância entre f de x e f de y é menor do que epsilon. É isso aí, pessoal. Eu sei que é grande a dor do parto, mas é hora de partir, pelo menos por esse vídeo. Daqui a pouco a gente volta com mais. Você pode ficar com a gente aí se quiser em outros vídeos do canal. Obrigado por ter chegado até aqui e aí a gente se fala na próxima. Valeu!